O que há de verdade na história de que Rodrigo Dourado pode trocar o Internacional pelo Flamengo sem render qualquer centavo ao Colorado? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto essa história. Quero te falar também sobre o Santos. Há uma grande revolta, de acordo com o vice-presidente do Peixe, dos atletas para com o atual presidente, o José Carlos Pérez. E o que isso pode significar ou facilitar a saída de atletas como o Carlos Sanches. Para finalizar, preciso te trazer os primeiros números de uma investigação feita nas contas do Cruzeiro, uma série de números extremamente assustadores. Dá para dizer, a partir daí, que o Cruzeiro foi saqueado em 2018 e 2019. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal. Se inscrever é fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho. Se você já fez isso, vira membro do canal do Nicola. A partir daí você, além de ficar mais próximo do canal, ainda passa a ter vantagens. Para virar membro é mais fácil ainda. Tem um botãozinho aqui embaixo, em azul, escrito Seja Membro. Você clica nele e escolhe uma das 5 categorias que a gente criou com vantagens diferentes. E a partir daí você se torna ainda mais próximo do canal do Nicola. Quero começar o vídeo falando sobre o assunto mais impressionante de todos. A investigação sobre os 2 últimos anos do Cruzeiro e uma série de gastos estrondosos. Foram quase 40 milhões de reais gastos pelo ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e seus dirigentes, e esses 39 milhões e 200 mil reais foram considerados, de acordo com uma investigação feita pela Kroll, como pagamentos irregulares ou suspeitos pelo caixa do clube. Pois é, 39 milhões e 200 mil reais. Daqui a pouco vou te dar detalhes a respeito desses pagamentos. Antes queria te contar que, de acordo com essa investigação feita pela Kroll, que entregou documentos ao Ministério Público de Minas Gerais e também à Polícia Civil, o Cruzeiro gastou entre 2018 e 2019 1 bilhão e 100 milhões de reais. Contra 770 milhões de reais de 2016 e 2017, um aumento de quase 50% nas despesas do clube. Quero voltar agora sobre esses gastos de 39 milhões e 200 mil reais de pagamentos irregulares ou suspeitos. Para começar, preciso te contar sobre 80 mil reais que foram gastos em cartões de créditos corporativos por despesas pessoais e não condizentes com as atividades performadas pelo Cruzeiro. Não entendeu direito essa história? Então vou ler um trecho sobre os gastos desses R$ 80.777,18. Abre aspas. Os estabelecimentos incluíram lojas de eletrônicos, lojas de roupas, clínicas de saúde, bebidas alcoólicas, resorts de luxo e casas noturnas de entretenimento adulto. Fecha aspas. Ou seja, 4 dirigentes do Cruzeiro gastaram 80 mil reais com resorts de luxo, casas noturnas de entretenimento adulto, bebidas alcoólicas, clínicas de saúde, lojas de roupa, lojas de eletrônicos, com o dinheiro do Cruzeiro. O Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro nesse período, chegou a dar uma entrevista ao Globoesporte.com nas últimas horas, alegando que os 10 mil reais gastos com clínicas de saúde foram para tratamento de varizes de atletas do Cruzeiro. Bom, ainda que essa afirmação seja verdadeira, acho que outras vão ser mais difíceis de serem explicadas, como as bebidas alcoólicas, os resorts de luxo e as casas noturnas. Tem mais coisas extremamente significativas, tristes e importantes a respeito desse levantamento. 1,5 milhão de reais em pagamentos de notas de débito de dirigentes sem descrição dos gastos em registros. Ou seja, você gasta 1,5 milhão de reais e não presta conta do que você está gastando. 8,5 milhões de reais pagos a empresas vinculadas a dirigentes e ou familiares. 6 milhões de reais pagos a empresas vinculadas a 52 conselheiros do Cruzeiro, apesar de o estatuto do clube proibir esse tipo de prática. Teve mais 7 milhões de reais pagos em comissões por aumento de salário de jogadores que já pertenciam ao Cruzeiro. Ou seja, você renova o contrato de um cara que já é do Cruzeiro e paga a comissão para esse empresário desse atleta. 7 milhões de reais no total. Para fechar, só com 6 cartões corporativos da cúpula eram gastos mais ou menos 150 mil reais por mês.
É por essas e outras que o Cruzeiro se afundou. Uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. É por essas e outras que o Cruzeiro tem dívida com todo mundo. É o clube brasileiro com mais processos contra si lá na FIFA. E é por essas e outras que o Cruzeiro hoje ocupa a segunda divisão do futebol brasileiro. Que o clima entre o presidente José Carlos Pérez e os jogadores do Santos ficou bastante ruim depois que o dirigente decidiu pagar só 30% dos salários referentes ao mês passado, quando o combinado era 70%, isso todo mundo já imagina. Mas o vice-presidente do Santos, o Orlando Rolo, me deu declarações importantes assegurando que o clima é dos piores, que a relação do dirigente com o restante do elenco é nada animador. Vou ler uma das frases que ele me contou, abre aspas. A crise na Vila Belmiro está cada dia pior graças ao presidente Pérez. Não existe perspectiva de melhora. O elenco está revoltado, fecha aspas. Rolo chegou a afirmar que os jogadores se recusaram a participar do lançamento do novo uniforme do Santos. Esse lançamento foi feito no último domingo. De acordo com o Rolo, o Sanches e o Marinho eram dois nomes confirmados para a apresentação online dos uniformes. Mas eles acabaram desistindo da ideia, revoltados com a decisão do Pérez de pagar só 30% dos salários. Antes de gravar o vídeo, fui ouvir o outro lado, fui ouvir as pessoas que cuidam do departamento de marketing do Santos e que organizaram toda essa apresentação do uniforme. E essas pessoas asseguraram que nunca houve a possibilidade de jogadores participarem desse desfile ou desse lançamento dos uniformes exatamente por conta da pandemia. Então aí tem os dois lados da moeda. Mas, de qualquer maneira, segundo o Rolo, o clima hoje é insustentável. Aí você pode estar se perguntando, bom, isso pode facilitar as saídas, por exemplo, do Sanches, do Marinho, do Soteldo, do Lucas Veríssimo? Será que o presidente Pérez poderia admitir uma negociação mais branda, mais fácil, por conta dessa relação ruim? A resposta é não. Posso te assegurar que o Pérez, desde que se tornou presidente do Santos, já passou por situações de ainda mais pressão. E em nenhuma delas ele cedeu ou facilitou qualquer tipo de negociação, porque o outro lado, a outra pessoa, queria esse tipo de negócio. Só para contar uma historinha rápida, o Lucas Veríssimo queria muito ser negociado com um clube do exterior, com um clube da Itália e depois com um clube da Rússia. As ofertas para ele eram muito boas, pois o Pérez marcou de se reunir com dirigentes desses dois clubes e não apareciam em nenhum dos encontros. Mas, os caras ligando para ele tentando apresentar a proposta oficial e o Pérez sumiu por 3 dias, até que os dois clubes acabaram desistindo do negócio. O Lucas Veríssimo ficou super frustrado, mas teve de engolir a situação e acabou pelo menos ganhando uma renovação de contrato, mas seguiu no peixe. O Sanches no começo do ano também pôs enorme pressão em cima do Pérez porque tinha dinheiro a receber em relação a salários atrasados, pagamento de luvas e também a comissão a seu empresário. Na oportunidade, o Sanches até cogitou a possibilidade de deixar o Santos para jogar, por exemplo, no Grêmio. O Grêmio, que voltou a demonstrar interesse, está monitorando a situação do meio atacante uruguaio. Mas o Pérez já deixou bem claro para pessoas mais próximas que Sanches, Soteldo, Marinho, Sacha e Companhia Limitada só saem mediante ótimas propostas. O Santos vai precisar vender jogadores até porque passa por enormes dificuldades financeiras, mas os negócios só vão acontecer se forem do agrado do presidente, que costuma ser bem duro na queda na hora das negociações. Para fechar o vídeo, quero trazer mais detalhes sobre uma pergunta que me foi feita no último domingo na live aqui do canal do Nicola. Alguém me perguntou sobre a possibilidade de o Rodrigo Dourado virar reforço do Flamengo. O volante do Internacional tem contrato com o Colorado somente até 31 de dezembro e no Rio especula-se que o Flamengo trabalha nos bastidores para tentar convencer o Dourado a não renovar o contrato com o Inter e dessa maneira, a partir de 1º de julho, já poder assinar um pré-contrato para se mudar para o rubro-negro a partir de 1º de janeiro, sem render qualquer centavo ao clube que o formou. Entrei em contato com pelo menos 2 dirigentes do Internacional para saber como o Inter vê a possibilidade de perder o jogador nessa situação. E a garantia de que o Rodrigo Dourado permanecerá no Internacional. Vou dizer mais, vou trazer uma informação importante e exclusiva que me foi passada por alguém do Inter. O Colorado prepara para os próximos dias o anúncio da renovação do contrato de Rodrigo Dourado. Esse anúncio deve acontecer ainda no mês de maio, de acordo com uma fonte que eu ouvi lá no Beira-Rio. O contrato termina em 31 de dezembro e deve ser prorrogado por mais 2 ou 3 anos. Esses últimos detalhes estavam sendo acertados, mas o Inter já tem a garantia do Gilmar Veloz e do próprio jogador que esse contrato será prorrogado. Rodrigo Dourado não sairá do Internacional por 2 motivos.
primeiro deles, a relação de muito carinho que ele tem com o torcedor do Inter. Dá para dizer que ele é um dos ídolos do atual elenco, jogador que chegou a usar por bastante tempo a faixa de capitão. E o segundo motivo, a gratidão que ele tem pelo Internacional. O Rodrigo Dourado passou por 2 cirurgias durante esse período, mas o Internacional sempre se manteve muito perto dele, pagando os salários absolutamente em dia e apostando na recuperação do jogador. Então, por conta dessa gratidão e da relação muito forte com o torcedor, o Internacional assegura que o Flamengo não conseguirá vencer essa disputa. Posso te dizer até mais, posso te contar que os dirigentes do Inter não gostaram de saber sobre essa possibilidade de contratação do Flamengo. Por mais que o Jorge Jesus tenha indicado o Rodrigo Dourado, os dirigentes do Inter entendem que o Flamengo teria de ter procurado o Internacional para tentar estabelecer qualquer tipo de negociação. E o Inter não tem a menor vontade em fazer negócio com o Flamengo. Então, se de fato essa notícia da renovação do contrato for confirmada nos próximos dias, aí sim a chance do Flamengo passar a contar com o Rodrigo Dourado é zero, porque o Inter não vai ter a menor disposição em facilitar essa negociação. Ficou um clima bem ruim dos colorados para com os rubro-negros por causa desse episódio. Só para arrematar, quero te contar que o Rodrigo Dourado não joga desde o dia 10 de julho do ano passado, partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Num primeiro momento ele teve um problema no ligamento colateral do joelho esquerdo. E aí, durante a recuperação, descobriu-se também uma lesão óssea também no mesmo joelho esquerdo. Houve a necessidade de uma segunda cirurgia e Rodrigo Dourado deve, nos próximos dias, voltar a trabalhar junto dos atletas. Ele está praticamente recuperado, chegou a ficar 2 meses sem poder colocar o pé no chão, até por isso houve um desequilíbrio muscular. Esse desequilíbrio foi tratado nos últimos dias e há a expectativa grande de que na retomada das competições do Campeonato Gaúcho e depois dos outros campeonatos, de que o Rodrigo Dourado possa ser uma peça importante como titular absoluto e com um contrato renovado do Internacional. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, na noite dessa terça-feira, a partir das 8 horas, Felipe Isabella, o cara que comanda, um dos líderes da oposição, muito empenhado em transformar o Mário Gobi em candidato à presidência do Corinthians, será o convidado da live do Nicola. Então já vá preparando perguntas, avise seus amigos corintianos, vamos ver o que a oposição prepara e pensa em relação às eleições marcadas para o fim desse ano. E para fechar, se você já é inscrito no canal do Nicola, queria pedir para você virar membro. E isso é bem fácil, só apertar o botãozinho azul que aparece aqui embaixo, seja membro. Aí você escolhe um dos 5 planos que o canal do Nicola disponibiliza para você, com várias as vantagens, entre elas, por exemplo, ser notificado das informações em primeira mão via WhatsApp. Eu mesmo vou mandar mensagens para você para contar tudo aquilo que eu descobri, e isso vai chegar para você bem antes mesmo de eu publicar os vídeos aqui no canal. Beleza? A gente se vê às 8 da noite. Tchau, tchau!